Então, vamos embora, pessoal. Todo mundo quer ir para o happy hour, tal. Só rapidinho aqui, já que não tem muita gente, né? Vamos. Querem chegar mais para frente? Não? Vem mais para perto. Exato. Não, brincadeira, mas quem aqui já é líder? Já está no cargo de liderança? Ah, temos alguns já. E quem quer ser líder aqui? Ah, levanta a mão, levanta, é importante. Bom, sou a Jéssica, como o Vinícius já falou. Eu trabalho no mercado aí há uns 12, 13 anos. Então, já trabalhei com PHP por muitos anos. Não tanto quanto o Vinícius, mas metade. E aí eu vou falar agora um pouquinho aqui para vocês sobre a minha experiência como líder nos últimos aí 2 anos numa empresa. Mas, primeiro, só mostrar aqui um pouquinho o que eu faço quando eu não estou codando, quando eu não estou liderando, quando eu não estou na empresa, quando eu não estou falando de tech. Eu crio aves com meu marido. Ontem, quem estava na apresentação de Mongo, ele falou bastante sobre isso. Então, a gente cria aves e é uma forma de sair um pouco da cabeça do código, né? E as crianças com as galinhas, coisa mais fofa. Essa é a Suzana e o Francisco, nossos filhos. E gostam um pouquinho de galinha também. Mas vamos lá. Bom, qual que é o meu contexto aqui, tá? Só para vocês entenderem o case que eu vou apresentar. Eu trabalhei 2 anos numa empresa do mercado financeiro, que está, né, no processo de crescimento, mas eu entrei num processo de crescimento e de transição. Então, era uma empresa de investimento se tornando uma corretora de valores. A empresa tinha umas 700 pessoas quando eu entrei e o time de tech, 9. Então, era um desafio. E eu cheguei para assumir um time de sistemas internos. Tá? Então, demanda de integrações, demanda de construção de landing page, construção de ferramentas para marketing, ferramentas mais complexas, assim, de cálculo, gráficos, para a área financeira, para atrair leads, enfim. Esse era o nosso escopo. E como que era, né, quando eu cheguei lá? Eu tinha um time, primeiro, de 2 pessoas que eu liderava. E essas 2 pessoas, elas estavam mais para sair do que para ficar. Elas não tinham... Não havia um trabalho para fazer com que elas ficassem, sabe? Reter aquelas pessoas. Provavelmente você já trabalha em muitos lugares assim, onde não há uma liderança preocupada com a carreira, não há uma preocupada com o bem-estar do time, né? Ou às vezes vocês estão num contexto em que vocês não conseguem fazer isso. Então havia essa dificuldade em evoluir e manter as pessoas. Então elas entravam, ficavam um pouco e saíam. E também só contratava no modelo híbrido e presencial. Então a empresa, com sede em Balneário Camboriú, naquela muvuca de turista, uma empresa de mercado financeiro, muita gente fazendo ligação, vendas, e imagina você tentando codar, produzir ali no meio daquele caos. Eu entrei lá na época da pandemia, então lá para 2020, 2021, por aí, e aí a gente estava tentando mudar isso, assim, de tipo, cara, eu fui a primeira pessoa do time a entrar totalmente remoto. Eu criava minhas galinhas lá no interior, eu falei, cara, eu não vou sair daqui. Então, eu vou entrar como remoto. E aí, com isso, o pessoal começou, esses 2 que trabalhavam no escritório, começaram a ficar de casa. Porque eu estava de casa, não fazia sentido eles ir para o escritório. E aí, o que acontecia? A gente tinha poucas entregas, muito atraso e muito retrabalho. Até porque o time era muito pequeno, mas o mesmo time pequeno ele não conseguia ter um foco, ele não conseguia fazer entrega. Fazia uma ferramenta que ninguém usava, sabe? Era muito desperdício. Não havia uma boa priorização também do que fazer. E não tinha padronização. Então, pensa assim, contratei um cara de PHP, ele fazia o sistema em PHP. Contratei um cara de Node, ele fazia o site em Node. Eu contratei um cara de Python, ele fazia o site em Django, sei lá. Então, havia um legado muito amplo. Então, dar manutenção para isso no dia a dia também era um problema. E aí eu contratava o cara vinha, fazia a ferramenta lá no que ele sabia e depois ia embora, porque a gente não conseguia reter também as pessoas.
Obviamente, nesse cenário, não tinha teste automatizado em nada. Então, era outra dificuldade de fazer deploy. Pô, sexta-feira, ninguém faz deploy mesmo, porque cai tudo, não tem qualidade, a gente não tem controle de nada. Antes de eu chegar, tinha um cara que já estava há 5 anos lá na empresa. Ele era o líder anterior ali do pessoal. E ele era o detentor do conhecimento, ele era o herói, né? Então, ele que sabia de tudo, ele que tinha o domínio do negócio, técnico, e como as pessoas não ficavam, e só ele ficava, então ele é o que sabia de tudo. E tinha documentação disso? Não, era a cabeça dele, né? Não tinha monitoramento, a gente tinha uma ferramenta chamada CO Relic lá, não sei se vocês conhecem, que é quando o CEO te liga avisando que tudo caiu. E acontecia isso. Então, pô, o servidor foi invadido, caiu. Era ele que avisava. Ah, a ferramenta está desatualizada. Ele que avisava. Pô, a empresa é de 600 pessoas, o cara não tinha que estar se preocupando com o sistema se ele caiu ou não, né? CI, CD, funcionava, mas se o servidor cair, já não funciona, né? Então, era meio complicado também. Bom, e o que mudou? O que eu fiz nesses 2 anos para mudar? Aqui eu vou falar de um contexto mais ali do primeiro ano, tá? Onde eu foquei mais em resolver alguns problemas. Mais nesses problemas que eu apresentei. Primeira coisa que eu cheguei lá foi, cara, a gente tem uma conta da New Relic. Por que a gente não está usando esse negócio? E assim, eu não estava falando de uma grande aplicação que a gente ia ter um gasto absurdo com monitoramento. Não, era pequenininho, dava para usar ainda. Então, colocamos isso para funcionar. Então, primeiro ponto, fazer funcionar o monitoramento, colocar alertas, colocar no canal ali do Slack, do SMS, um e-mail, qualquer coisa. Mas não deixa o teu CEO te avisar que o sistema caiu. Então, vamos ser proativos. E o que a gente começou a fazer? Cara, caiu o sistema tal, adiciona monitoramento. O sistema 2, bota monitoramento. E assim vai. Você, lembra, estava tudo na cabeça do cara. Eu não sabia dos sistemas. Então, eu fui tendo que, a cada sistema que caía, adicionando monitoramento. A cada case novo que eu não estava sabendo, colocava o monitoramento. Ah, vamos colocar lá dentro do código também, para ter métrica de uso de CPU, de memória. Vamos ver quantas requests, tempo das requests. Vamos ter algumas métricas. Então, a gente foi colocando para ter esses monitoramentos. Outra coisa importante, resolva o problema na raiz. Então, beleza, caiu o sistema lá. Cara, por que caiu? Tinha um caso lá que todo dia o sistema caía todo dia. Eu fui ver, a porta 22 do servidor estava aberta. E não tinha segurança com chave. Então, era usuário sem acesso ao servidor. Estava aberto para o mundo. Usuário e senha. Cara, era força bruta ali o tempo inteiro derrubando o servidor. O que eu fiz? Fecha essa porta. Vamos descobrir quem é que está acessando esse negócio. Só vai ter acesso quem precisa. Só vai ter acesso com chave SSH. Então, com isso, um problema foi resolvido. E muitos outros eu tive que resolver dentro, inicialmente, dessa máquina. Depois, com o tempo, a gente foi trabalhando outras coisas, vamos mudar a forma que a gente sobe as aplicações e tal. Mas vamos, aos poucos, resolvendo para que o incêndio não volte todo dia. Para que você possa tirar a cabeça, né, daquele lugar, do M. Então, use a sua cabeça para outras coisas, vá liberando a sua mente, né, e o seu tempo. Outra coisa que eu comecei a fazer foi incentivar o compartilhamento de conhecimento. Isso através de clube do livro, uma hora por semana, a cada 15 dias, para o time apresentar alguma coisa que estava fazendo, demos, coisas assim, para que o time compartilhasse o conhecimento e não ficasse só nele. Mais recentemente, eu comecei a trazer, cara, vamos escrever um design doc, vamos escrever uma DR, vamos escrever por que a gente tomou as decisões que a gente tomou. Então, começar a compartilhar as decisões com o time, para que quando entra uma pessoa nova no time, não fique na cabeça deles, para que o onboarding seja mais fácil também. Bom, e aí em 6 meses, nos primeiros 6 meses, a gente conseguiu contratar, né, e mudou o time de 3 pessoas, a gente passou para 10 pessoas. E isso só foi possível porque eu, junto com o RH, trabalhei na definição de um processo de contratação bem definido. Então, a gente definiu, cara, quem que a gente quer, que profissional que a gente quer. Quando eu entrei lá, todo mundo era full stack. Uma das coisas que eu fiz foi, beleza, no começo eles vão contratar com full stack, deixa o cara meio que entender o que ele queria, porque eu não tinha muito budget, então eu só podia contratar júnior, basicamente, cara, início de carreira. E, às vezes, eles não sabiam muito bem o que eles queriam.
E aí eu deixei o cara brincar um pouco no front, um pouco no back, brinca com o banco, trabalha um pouco aqui, um pouco ali. E depois eu fui descobrindo o que eles queriam. E eu falei, cara, foca nisso. Dessa forma, eu consegui acelerar a rampagem deles. Eles ficaram melhores naquelas tecnologias mais rápido. Também, que é a definição clara das funções. Então, cara, você é back, você é front, foca nisso, estuda isso e vamos focar. Para a gente conseguir entregar mais rápido. E aprender mais também, mais rápido. A gente passou a contratar no modelo remoto. Aqui, eu meio que dei uma enrolada no meu chefe. Eu dei um golpe, porque ele não queria remoto, inicialmente. Lembra que a empresa tinha essa cultura do presencial e tal. E aí, o que eu fiz? No começo, comecei a contratar pessoas que estavam a 50, 100 quilômetros do escritório. Então, elas tinham capacidade de ir lá de vez em quando. Depois, eu contratei um cara do Maranhão. E aí, esse cara, eu já sabia que não ia para o escritório. E aí, com o tempo, eu fui fazendo isso. Abriu ali as portas para contratar. E ele viu que estava dando resultado. As mudanças que a gente estava fazendo, o time estava engajado, estava entregando. E aí, o remoto deixou de ser um problema. E mesmo o CEO não permitindo remoto para o resto da empresa, em tech, isso foi pacificado. Está liberado. Outra coisa muito importante, lembra que a gente tinha problema de reter os talentos, né, as pessoas que a gente contratava. E assim, eu não tinha dinheiro para contratar os caras do Google. Mas, mesmo o cara que não é o cara do Google, eu tenho que me preocupar com a evolução desse cara. Eu tenho que me preocupar, assim que a gente foi comentado aqui agora no painel, cara, com a evolução dele, o roadmap dele, o que ele vai estudar. É claro que ele, como profissional, isso vale para a gente aqui, a gente tem que ser dono da nossa carreira. A gente não tem que ficar esperando o nosso chefe, nosso líder, dizer o que a gente tem que fazer. Mas a gente, como líder, a gente tem que ajudar, acho que bons líderes, eles ajudam os liderados a evoluir. E aí, a evolução não é só do roadmap, falar para o cara, estuda isso daqui, faz esse curso, lê esse livro. Não é isso. Cara, às vezes, você passar uma tarefa que estava na sua mão para aquele cara, primeiro que você se libera daquele tempo. Segundo, para você pode ser fácil, mas para o cara não é tão fácil. Então, você está fazendo com que o cara evolua e está liberando o teu tempo. Então, a gente precisa trabalhar bastante o delegar. E isso ajuda muito a evoluir o time e você também como líder. E eu sei que no começo, quando você está num cargo de liderança e é a primeira vez que você é líder, é muito difícil você largar a mão do código. Porque normalmente você é o cara que mais manja daquilo ali, você domina aquele sistema, você domina aquela tecnologia, e é muito difícil você largar a mão do código. Mas você tem que começar a largar a mão do código, da infra, sei lá, do que você faz, para que outras pessoas assumam esse conhecimento. E aí você pode usar seu tempo para documentar, você pode mentorar, fazer junto. Existem etapas que a gente tem que trabalhar para delegação, né? Então, tem muita coisa que você pode fazer e que pode ajudar o seu time a evoluir e você também como líder. Outro ponto importante é conversa franca e feedback recorrente. Né? Tenha momentos de one-on-one com os seus liderados. Né? Tenha momentos só vocês dois ali conversando. E tenha uma agenda frequente com eles. E onde você vai trazer o feedback. Pô, cara, você não está entregando bem. Eu esperava isso aqui e você está aqui. Ou então, pô, cara, você está mandando muito bem. Deixa claro para o cara, né? Ou para a mina, né? Quem for, não importa. Enfim. O que você espera, o que ele está alcançando e o que ele não está alcançando. E as conversas mais difíceis são aquelas que você tem que dizer o que o cara não está alcançando. E às vezes, eu acho que muitas vezes a gente, como profissional, o nosso líder não fala isso pra gente. Às vezes ele tem medo. Ou às vezes ele só fala de um modo que ele não quer o nosso bem. Ele só está ali para dar o esporro, mas não está ajudando a gente a evoluir. Então, trabalhar isso para deixar claro para o seu líder, né, para o seu liderado, o que você espera dele. E aí, bom, através dessa questão de delegar, dar cada vez mais responsabilidade para o meu time, eu consegui começar a trabalhar novos líderes dentro do time. E assim, eu não estou falando de cara super sênior nem nada, é um cara pleno. Você vai conseguir ver aqueles caras que têm mais característica para isso, e aí começar a trabalhar isso. Né? Mesmo que o cara, eu quero ser especialista. Não
Não importa, esse cara não quer ser líder, mas dê mais autonomia para esse cara, aos poucos, para que ele assuma, aqui eu acho que não é nem a questão de ser líder, mas sim o protagonismo. Ele assuma um projeto, ele assuma uma tarefa maior, ele assuma cada vez mais responsabilidade. Isso vai dar casca para ele. Uma coisa que também eu fiz muito foi me preocupar com a saúde mental deles. Então, nada de hora extra, nem prazo impossíveis, sabe? Tem sempre aquele cara no time que quer dar um prazo impossível. Não, em 2 dias a gente faz isso aqui. Aí eu olho, acho que não vai rolar. 2 dias, eu já falo, 1 semana, né? E aí, tipo, não deixa o time chegar a isso, né? Prometer isso para a área de negócio. Pô, vou entregar isso em 2 dias. Cara, você tem certeza mesmo? Lembra que tem isso, tem aquilo, né? Garantir também a questão do WIP, né? O trabalho em progresso. Né? Tipo, não vou deixar um monte de coisa em progresso. Foco, como eu não lembro o nome da moça aqui da RH, que ela estava falando sobre isso. Foco, foco. E é muito sobre isso. Foco no que é importante. Defina o que é importante, ataca isso e vai. E quando você tem esse foco, você reduz muito a questão das horas extras, do prazos impossíveis. Você entrega mais valor e mais rápido. Uma coisa também que eu fazia muito lá, principalmente pelo time ser muito júnior, o pair programming. No começo mais comigo, depois com o tempo com o pessoal mais pleno, depois com o pessoal mais sênior. E aí a gente ia fazendo isso para que o time pudesse evoluir e aprender mais rápido. Tá? Uma coisa também importante que a gente fez foi definir uma linguagem de programação principal. No nosso caso, lá a gente definiu o Node, porque era o que a maioria dos sistemas estavam em Node. E a maioria do conhecimento ali que o time tinha, e o que estava mais fácil no mercado para contratar naquele momento também. Então, não era a minha linguagem principal, eu tinha um background de PHP muito maior, mas naquele contexto fazia sentido. Definimos um framework, cara, vai ser esse framework aqui e ponto. Não é para ficar inventando moda, cada hora faz uma coisa. E aí, com o tempo, a gente foi pegando aqueles sistemas lá que cada um tinha feito numa linguagem e fomos trazendo para o mesmo padrão do time. Tudo que era novo, criava naquele padrão. A gente foi criando templates também. Então, cara, lá no GitHub tem o template para fazer API, tem o template para front-end. Então, toda vez que a gente ia criando coisas novas, time, usa esse template. Isso também ajudava. No começo, também, a gente teve que definir um padrão de dados. Porque tinha ETL em Node, tinha ETL em PHP, tinha ETL em Python, tinha ETL tudo que era linguagem. E não tinha um time de dados bem constituído na época também. Então, de novo, vamos lá, vamos padronizar esse negócio. O que o pessoal aqui mais domina? Nesse caso aqui é Azure. O time lá é de SQL, Azure. Eles usam Data Factory. Beleza, então vamos levar para lá. Padronizamos, tiramos aqueles dados que quebrava, a gente nem sabia, não tinha monitoramento. Então, vamos levar para um lugar que tem monitoramento, que é mais fácil aqui do time manter, e tudo na mesma tecnologia. Também fizemos isso. Definição de um processo ágil, que também não existia. Isso aqui foi uma coisa que eu testei muito, eu fui testando, e é uma coisa que eu nunca estou satisfeita. Assim. Então, eu fui estudar mais a fundo sobre Scrum, fui estudar mais sobre Kanban, e fui tentando definir um processo que funcionasse para a gente. Então, tentei sprint de 1 semana, de 2, de 3, de 4. Engraçado, eu sei. Tentei, cara, vamos fazer retrospectiva, não vamos fazer retrospectiva, vamos fazer daily, não vamos fazer daily. Cara, time, vocês são dono da daily, eu não me meto na daily. Vamos tirar a daily síncrona, vamos botar a síncrona. Cara, a gente foi testando de tudo para ver o que funcionava, tá? No meu caso, o que funcionou diante do meu cenário foram sprints, por exemplo, de 3 semanas. Trabalhar com Kanban também funcionava, mas até certo ponto. Quando eu entrei lá, só tinha Kanban, só vamos usar Kanban. Só que, cara, Kanban, se você for na mais para by the book, é mais para um time sênior, que consegue se gerenciar mais sozinho, que não era o meu cenário, era um time muito júnior. Então, só o Kanban era muito difícil. Então, com algumas técnicas do Scrum, eu consegui dar mais tração para o time. Então, entenda sobre as ferramentas, você não precisa seguir à risca um, outro, você pode pincelar coisas que acha que funciona e testar.
É assim que você vai descobrir o que funciona para o seu time. Bom, e aí com isso a gente conseguiu entregas mais recorrentes, menos retrabalho, e criamos uma cultura também de testes automatizados. Então a gente começou a colocar testes automatizados dentro de todos os projetos que nasciam, já vinha no template. Isso aqui ficou 100%? Ah, estamos fazendo TDD? Não, não bota uma meta impossível, sabe? Tipo, não, tem que ter 99% de cobertura de teste, senão não sobe, não faz deploy. Cara, começa aos poucos, vai começando a colocar cultura, vai encontrando ali dentro do teu código o que é mais crítico, vai colocando teste naquilo ali e vai criando uma cultura dentro do teu time. Porque se o time não comprar essa ideia, cara, esquece, sabe? Então, faça o time comprar a ideia. E começa por você tem que ser o exemplo. Bom, e quais foram os resultados práticos disso para o negócio? Como eu falei, entregas melhores, menos retrabalho, melhoria no fluxo e velocidade das entregas. Então, cara, menos coisinhas travadas lá no Kanban, no meu board, lá em não entregues, ou seja, podia estar em review, podia estar em, sei lá, guardando uma área de negócio, um deploy. Então, a gente conseguiu destravar muita coisa e fazer entregas mais rápidas e melhores. E, para mim, isso aqui é o mais importante. Confiança das áreas. Começar a ver o time como um time que entrega bem e que, se eu precisar, eles vão resolver. Isso aqui não existia. Então, quando as outras áreas começam a elogiar e falar assim, cara, pô, o trabalho que vocês fizeram foi foda. Pô, o que vocês fizeram, como vocês fizeram, o resultado, sabe? A gente está conseguindo isso e isso. Pô, estou conseguindo tantos leads. Ou, pô, tá entregando lá em tantos segundos e agora a ferramenta tá foda, funciona, eu confio. Então, eu acho que isso aqui que é o mais importante, tá? Essa é uma métrica meio social, mas ela é importante. Uma coisa legal também, time engajado, taxa de turnover bem baixa. Eu tive 2 pedidos de demissão nesses 2 anos que eu fiquei lá. Tive que demitir 1 ou 2 pessoas, acho que foi só uma. Mas foram 2 pedidos de demissão e foram tipo, pessoas que receberam propostas para ganhar tipo, o dobro, para empresas mais legais. Então eu falei, cara, beleza, sabe? Tô feliz por você, eu não vou conseguir pagar a mesma coisa, então vai lá. Então acho que também como líder a gente tem que saber a hora de soltar o osso e falar, cara, vai, voa. Como eu falei, né? Cultura troca de conhecimento. Pô, aquela coisa de, tipo, chegar na dele e o cara fala assim, cara, vem comigo aqui que eu te ajudo. Vem cá, vamos fazer um pair. Vem cá, cara, vamos fazer um clube do livro aqui, vamos fazer um... A gente tinha até um grupo lá de estudo de algoritmo, que eles mesmos faziam e se organizavam. Então, também não coloque você como cara que tem que... eu tenho que organizar tudo. Cara, dê esse trabalho para outras pessoas, deixa eles organizar também. E tudo isso a gente conseguiu fazer remoto, né? Então, o time trabalhando remoto, e a gente era o único squad realmente que todo time era 100% remoto. A gente tinha outros times que o pessoal ia para o escritório, e eu vou falar que a gente tinha notas, né, e métricas melhores do que o pessoal que ia para o escritório. Todo mundo está remoto, eu acho que isso acabava facilitando a comunicação, por não ter aquela coisa de um no escritório, outro em casa, e aí vira aquela bagunça. Beleza, né, Jéssica? Você falou um monte de coisa aqui, cara, mas... Cara, o que eu estudo, o que eu leio, o que eu faço? Eu quero ser um líder melhor, ou não, eu já faço tudo isso aí, foda-se. E eu já estou no meu nirvana aqui. Mas, enfim, eu vou dar algumas dicas. Parece papo de coach, tá? Mas não é. Eu sou uma pessoa extremamente... Hoje não tanto, mas era uma pessoa super técnica, mão na massa, código e tal, e fui me tornando líder e aceitando isso. E esse livro ele é muito bacana, Empatia Assertiva, da Kim Scott, porque ele te ajuda a como falar com as pessoas. E como você dá o feedback melhor, como você demonstra que você está dando feedback porque você se importa e não porque você é o chefe babaca, sabe? Então, acho que é identificar como não ser tóxico e sim ser um líder que se importa. Esse e-book aqui é do Edu Matos, ele palestrou hoje lá no outro palco, que é de Dev Tech Lead. Então, se você quer ser um líder, você é técnico, eu acho que é bem legal. Se você já é líder, também acho que vale a leitura. Tem o podcast dele também, que é o Tech Lead Leaders
Rock, uma coisa assim, não lembro o nome. É bem fácil você procurar lá o podcast do Eduardo Matos. Também é uma ótima dica e tem muito, muito conteúdo bom. Falando de arquitetura, C4 Model é um ML melhorado, vamos dizer assim. Acho que não dá para dizer que é um ML melhorado, mas é uma forma legal de desenhar arquitetura de aplicações. E isso ajuda bastante quando você tem que compartilhar conhecimento, documentar as decisões, documentar os sistemas que vocês estão fazendo, de uma forma que todo mundo entenda. Então, é um modelo bem bacana. Tem bastante conteúdo na internet, do Simon Brown, ele que criou. ADR, que é Architecture Decision Record, também é uma coisa... O pessoal vem falando aí de 2016, 2017 para cá, esse ano que eu estou ouvindo mais o pessoal falar. Comecei a testar e é uma boa ferramenta, é basicamente um documento, um modelo de documento, onde você escreve o porquê que você tomou aquela decisão técnica. Tá? Então, cara, por que eu decidi que eu vou usar PHP com Laravel aqui no time? Sabe? Tipo, você documenta isso para que no futuro você saiba por que você escolheu isso e não outro. Então, também é importante dizer por que você não escolheu outro. Mas é algo bem bacana, tá? Também é uma técnica, tá? Não e também, igual o Scrum, Kanban, não significa que você tem que seguir by the book. Você pode modificar do jeito que funciona melhor para você. Não sei, aqui está bem baixo para vocês, eu acho, mas Design Doc, que também é um template de documento mais voltado para decisões de projeto ou de uma feature. Então, ele anda muito junto aqui o C4 Model. Então, você desenha a arquitetura junto com o Design Doc para você definir como que vai ser a sua API, como que vai ser a tua conexão com o banco de dados, que banco de dados você escolheu para aquela aplicação, e assim por diante. Agile em geral. Cara, estuda Agile. Tem muito conteúdo na internet, de graça, pago, livro, Udemy, sei lá, YouTube. Entenda de Agile, entenda de métodos ágeis. Escolha um, foque, vai estudando todos. E isso aqui vai te ajudar muito a conseguir conversar com a área de negócio, produto, e vai te ajudar muito a organizar e gerir os projetos, né? Claro, se você tiver na tua empresa alguém que te ajude com isso, aprenda com ele, melhor ainda, mas no meu caso eu não tinha, então eu tive que aprender também. Algumas dicas aqui do LinkedIn de pessoas para vocês seguirem, que eu gosto muito, que falam sobre liderança. O Thiago Guise, que ele é diretor de engenharia do Nubank. O Edu, né, Eduardo Matos, que eu comentei aqui. Esse Nicola Balota, ele começou a produzir conteúdo recentemente. Ele é head, eu acho, de alguma coisa na Namecheap. E ele posta uns conteúdos bem bacanas. É em inglês, mas tem tradução no LinkedIn. E a Fernanda Bichuete, que ela é da Log, ela fala também muito sobre recrutamento. Então, no meu caso, eu tive que aprender também sobre recrutamento, sobre entrevistas, processos e tudo isso, porque eu tive que aumentar meu time e eu também não tinha uma área para me apoiar. E eles não sabiam nada de tech. Eu tive que ensinar para o RH da empresa como contratar pessoas de tech. Então, é importante. Esse aqui é um repositório chamado Also Tech Leads, que é no GitHub, ele é público, e tem muito, muito, muito conteúdo. Podcast, livro, curso, enfim, muita coisa. E esse aqui é um evento que vai acontecer em Florianópolis, dia 28 de outubro, CodeCon Feature. É um evento para pessoal senior plus, então, head, CTO, tech lead, enfim, que é bem voltado sobre esse assunto. Eu vou estar lá participando de um painel. Ele é um evento presencial, ele tem um investimento mais alto, mas é um evento que não é um evento de palestras, é um evento de mão na massa, de painéis, de oficinas, coisas realmente para elevar o nível, como líder. Então, acho que é uma dica interessante. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem ainda uns 5 minutinhos aí para algumas perguntas, quem tiver. Primeiro, uma salva de palmas para Jéssica. Vamos lá. Eu tive que correr aqui, gente. Antes de eu perguntar, alguém tem pergunta, o Vitor já levantou e falou assim, deixa eu garantir, né? Vou fazer um slot reservado aí, né? Preparei 2 aqui. Vai de combo. Você comentou da troca de conhecimento, que é um ponto super importante para essa mudança, né? E tem alguma ação que você tem feito para incentivar e valorizar a troca de conhecimento externo, não só interno?
para que as pessoas levem o conhecimento para fora das quatro paredes da empresa? Cara, uma coisa que eu comecei a fazer, assim, entenda que o meu time era muito mais júnior do que não, e não que cara júnior não possa compartilhar conhecimento fora da empresa, tá? Mas uma coisa que eu comecei a fazer com eles foi incentivar eles a participar de eventos e falar assim, cara, submete palestra, pô, eu tenho medo ainda, eu sou muito novo, nunca fiz isso. Cara, vai com participante, faz networking. Teve um evento que eu cheguei a pegar eles pela mão mesmo, falar assim, vem cá, ó, essa pessoa aqui, aí eu falo, qual que é o seu nome? Fazer eles conversar. Eu fiz isso no evento presencial. Mas, às vezes, você precisa fazer isso, né? E o segundo passo era eles começar a levar conhecimento do que a gente estava fazendo para fora. Não cheguei a construir um blog, alguma coisa para a gente disseminar o que estava sendo feito internamente. Acho que, por enquanto, era só eu que fazia isso, mas eu estava encorajando o time a fazer isso. É que, nesse momento, eu saí dessa empresa, eu saí desse time, então, nesse momento, eu estou numa transição de troca de empresa, mas foi uma coisa que eu estava incentivando bastante eles antes de sair. Não sei se... A segunda é um pouco um complemento, né? Se a gente utiliza muita coisa dentro de casa, de conteúdo que vem de fora, né? Como podcasts, livros, diversos sistemas, até bibliotecas de código. E se você viu se dentro dos times que você trabalhou, se o pessoal tinha alguma motivação para compartilhar também, ao invés de só consumir o conhecimento, compartilhar, de repente, algo que foi gerado dentro da empresa para levar para a comunidade. E se você considera que isso pode ser algo importante como um papel de transformação dentro de um time técnico. Uhum. Cara, a gente não chegou nesse ponto. Acho que teve alguma conversa ou outra de a gente começar a criar nossas próprias libs para alguns cases que a gente tinha e que no segundo passo poderia ser o compartilhamento dela externamente. Naquele primeiro não deu tempo assim de chegar a chegar a esse nível de maturidade. Mas uma coisa que eu acho que eu acabo fazendo com essa minha palestra é um pouco disso. Compartilhar como líder o que a gente fez como time, porque eu não fiz nada disso aqui sozinha. Claro, muitas das iniciativas foram minhas, e esse é meu papel como líder. Mas se o time não tivesse né, tipo, cara, vamos junto, e dado a mão, não tinha acontecido. Então, acho que nesse primeiro momento eu sou meio que esse bastião, mas que o time tinha um pouco isso, assim. Né? Então, eu entendo que é bem importante, porque até para dar nome também, né, tipo, para atrair talentos, a pessoa vê que cara, esse time que está produzindo isso, isso e isso, eu quero trabalhar lá. E a gente era uma empresa que não era empresa de tecnologia. Então, não era glamuroso ou hype trabalhar lá. Então, eu vejo muito como produzir conteúdo para a comunidade, produzir uma lib, produzir alguma coisa, compartilhar, não é só sobre, cara, olha como eu sou legal, tipo, estou ajudando a comunidade, mas também, pô, eu quero trabalhar ali, eu quero fazer parte daquele time. Então, eu vejo como super bacana, assim. E se eu pudesse, né, se a gente tivesse chego nesse ponto, com certeza era algo que eu faria. Muito bom. E encaixa muito com o cargo de Developer Relations, Developer Advocate também, né? De expor as coisas legais que a empresa faz para fora, né? Mais perguntas? E acho que ele levantou primeiro. Ah, mas você pode fazer pergunta em qualquer momento, pô. Tô brincando. Tudo bem. Primeiro, parabenizar você pela palestra, foi muito massa. Uma das coisas que eu ia perguntar aqui, eu acho que tem tudo a ver também com o que você apresentou aí na palestra. Você parece ser uma pessoa super alegre, bacana, tipo, porra, quero trabalhar com ela. Aí, eu fico perguntando para você assim, pelo que você contou do histórico de quando você começou na empresa e o resultado que você colheu no final, óbvio que tem técnica, tem organização, tem tudo, mas você acha que o líder em si, ele contagia as pessoas, isso faz com que um time produza mais ou produza menos? Isso é parte, é essencial, não é? Não sei. Cara, eu acho que é essencial, sim. Mas, assim, eu não sou a pessoa mais animada e, tipo, aquela pessoa que chega na dele, gratiluz. Não sou. Meu marido, sabe, ele tá aqui, ele sabe que eu não sou assim. Tipo, inclusive, ele é assim, eu não sou assim. Então, eu sou uma pessoa muito mais séria
do que divertida no meu dia a dia. De vez em quando eu falo mais palavrão que os caras do time, falo, mas um detalhe. Só que uma coisa que para mim foi muito importante, e tendo filhos, também criando filhos, eu vejo que isso é muito importante, o teu liderado tem que confiar em você. E como é que ele confia em você? Quando você se importa com ele. Então, mais do que você ser o cara alegrão, que tipo, vamos fazer festa. Cara, eu nunca ia pro happy hour com os caras. Eles faziam o happy hour remoto entre eles. Eles criavam um grupo no Discord para trabalhar junto. Eu não tava junto, cara. Eu não sou assim, eu sou muito mais fechada, mais na minha. Não funciona desse jeito para mim. E para eles funcionava, mas eu nunca fui lá e cortei o barato dos caras. Cara, vocês estão entregando? Tá ajudando vocês? Toca a ficha. Mas eu confio em vocês, a gente setou isso aqui, eu espero isso daqui, beleza? E quando a gente ia para o one-on-one, eu queria saber dele. Eu queria saber, cara, o que você faz, o que você faz em casa aí? O que você gosta? Me conta da tua vida, cara. Eu vou contar da minha aqui, ó. Eu faço isso e isso, o que você faz? E aí, com o tempo, eu fui criando um vínculo com eles para que eles se importassem comigo e eu me importasse com eles. Então, eu, de fato, quando eu dava o feedback, dava um puxão de orelha no cara, ele sabia que não era por maldade, é porque eu me importava com ele. E, beleza, eu não estava lá jogando videogame com ele, eu não estava lá bebendo com ele. Mas, na hora que eu tinha que me importar com ele, eu estava lá me importando com ele. Então, acho que isso faz ele seguir com você. Isso faz você criar um time. E isso que é muito difícil, muito raro de achar e conseguir. Então, hoje, né, já faz um mês, mais ou menos, que eu saí de lá. Cara, sabe, aquela coisa de, a Jéssica estava aqui, se importava com a gente. Então, e o time continua rodando. Então, eu deixei esse legado, o time continua rodando, eles não precisavam mais de mim, eles já estavam adultos, segue agora, vão voar. Mas por essa confiança, sabe? De tipo, cara, eu me importo com você, evolua, muda. Então, eu acho que é não só se importar com as entregas, é se importar com o pessoal. Cara, por que você não está entregando, cara? Eu estou fazendo TCC e não consigo, minha cabeça não está aqui. Ou tipo, eu briguei com a minha esposa, o meu filho está doente, sabe? É o além só da daily ou só do trabalho, sabe? É o além. Acho que isso que é o criar o time. Vou aproveitar que ele está longe e vou fazer outra. E o onboard de quando uma pessoa trabalha remoto, você sente mais dificuldade, igual, principalmente para o júnior ainda? Então, aí essa questão do pair, assim, a gente tinha meio que uma estruturinha de onboarding, então a gente, eu não tinha um puta onboarding igual de muito time, muita empresa grande, mas eu tentei fazer o mínimo. Então, cara, na primeira semana você vai fazer isso, 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 na segunda semana você vai fazer isso, isso, na terceira isso, isso. Quando a gente não seguia isso ao pé da letra, normalmente dava ruim. E uma coisa muito, muito, muito importante que tinha que ter. Tem que ter um cara sombra para esse cara. Então, de manhã você vai trabalhar com o A, de tarde você vai trabalhar com o B. Você não vai codar nada, mas você vai ficar junto com o cara, vendo o que o cara está codando, o que o cara está fazendo, e você vai interagir. Porque o que é o rolê ali, o cara tá junto? Não é tanto para ele aprender sobre código, mas para ele criar uma relação com o cara. Ele precisa criar uma relação com aquele cara para ele se sentir parte do time e começar a se importar com o time. O cara tá lá ferrado, não vai conseguir entregar. Como é que eu posso ajudar ele? Agora, se eu não me importo com o cara, entendeu? E aí é o feedback sempre, né? Tipo, teve cara que eu tive que pegar pela mão e falar assim, cara, você não tá interagindo com o time, cara. Vamos lá, vai ter happy hour. Era uma coisa que eu puxava. Eu falava assim, cara, vamos fazer happy hour aqui, vamos brincar alguma coisa remoto. Não é igual um happy hour aqui, como vai ter daqui a pouco, que você bebe. É diferente, mas tenta ter esses momentos. E uma coisa que a gente tinha lá é que uma vez por ano a gente se encontrava presencialmente. A empresa pagava os custos e a gente se encontrava presencialmente. E esse era o momento que, tipo, cara, eu não quero ninguém trabalhando agora. A gente vai beber, a gente vai fazer besteira, a gente vai jogar uma sinuca, a gente vai, sei lá, falar de RPG, não sei, o que vocês gostarem, a gente vai falar. E aí eu, como líder, fazia questão de estar com os caras o tempo inteiro e criando essa relação com eles. Porque quando eles voltam para casa, é um ano que eles vão falar daquelas coisas que aconteceram. Então, isso também vai criando essa relação. Então, é bem importante, assim, se a tua empresa, que você trabalha, consegue criar esse momento, é perfeito. Matheus, ele roubou a sua pergunta. Você resolve com ele. Uma salva de palmas para Jéssica Zanelato.